Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 33. Eu sou o Mike e, como sempre, estou aqui acompanhado, do co-editor, co-criador aí do blog. Fala aí, Jeff. Opa, beleza? Tudo tranquilinho? Beleza? E aí, Diga, pronto para mais um episódio? sim, diga 33, né? Diga 33. Eita, os antigos, né? Saberão, né? Pois é, e a gente está aí com mais um episódio, que a gente vai falar aí um pouco dos posts. Então, a gente vai falar de um seriado lá da Apple TV. Finalmente acabei, fiz a crítica, que é o Falando a Real. Uhum. Primeira temporada. Depois a gente vai falar do filme lá do Esquema de Risco, Operação Fortuna. Uhum. E por fim, vamos falar aí do John Wick 4, Baba Yaga. É a Que novidade. novidade aí, né? O último da franquia aí que lançaram e que eu assisti no cinema. E a gente vai destrinchar esses tópicos aí. Vamos lá? Bora lá. Então vamos nessa. Então vamos começar com o Bacon no Baião, que é o momento que a gente vai falar aí sobre os posts. Aí o post de segunda-feira, Falando a Real, o seriado da Apple TV Plus, que eu já estava assistindo já tinha um tempinho. Foram 10 episódios, porque é aquele negócio de pinga-pinga, né? A Apple TV, ela lança, acho que 3 episódios, aí depois o resto é um por semana só. Então ficou essa demora aí, mas finalmente chegou ao fim a primeira temporada. E eu vou te falar, eu gostei bastante do seriado, viu? Ele é engraçado, ele... Pois é, então. Ele é um seriado que é de comédia, basicamente, né? O foco dele é na comédia, mas ele consegue equilibrar bem essa comédia, que é entregue com tiradas super inteligentes, eles tiram sarro das situações, né? De tudo ali, e consegue balancear isso com pintadas de drama, entendeu? Então é legal, é muito interessante, né? Como é que é a premissa, né? Porque a gente sabe que na terapia as técnicas tradicionais, o que elas fazem? Elas dão tempo para o paciente encontrar por si só as soluções para os seus problemas, né? Para ele ir amadurecendo as questões, as coisas, e ele mesmo chegar nas conclusões para encontrar a solução para os problemas que ele apresenta para o terapeuta. Só que esse seriado, ele experimenta assim, e se o terapeuta fosse mais direto? E se ele chegasse e falasse logo para o paciente assim, ó, o seu problema é isso aqui, você tem que fazer isso aqui para resolver, né? Porque a gente tem o protagonista da série, que é o Jimmy, que é um terapeuta, que ele sofreu um trauma recente, perdeu a esposa num acidente, e isso já tem um ano, né, quando começa essa temporada, e ele tá nessa fase aí ainda de luto, ele tem uma filha adolescente que ele se afastou muito dela, e aí ele percebe que precisa sair do buraco, né? E a forma que ele encontra de fazer isso é justamente mudar a forma que ele vê as coisas, como é que ele lida com a profissão dele, né? Que ele é um terapeuta, então ele resolve usar essa abordagem bem mais direta com os pacientes dele, né? E aí é lógico que isso vai trazer altas confusões, né? Inicialmente ele recebe a resistência, principalmente do mentor dele, que trabalha com ele, mas aos poucos ele vai vendo que o negócio não é tão simples, né? E aí acontecem diversas coisas aí que levam a momentos engraçados nessa primeira temporada, mas acaba que essas situações que ele vive por conta dos pacientes acabam obrigando ele a entrar nesse processo de amadurecimento, né? De aceitação da morte da esposa e de reconquistar essa figura paterna, né? Em relação à filha dele. Então o seriado consegue montar essa jornada dele de uma forma muito legal. Como eu falei, ele equilibra bem, né, o bom humor com as pitadas de drama. Então ele toca em alguns pontos, como o luto, que eu já falei, questão do divórcio, a questão de trauma, a questão de superação, né, tanto da questão do superação em traumas psicológicos, como questões físicas também. Então o seriado toca em alguns assuntos que são considerados pesados, né? Essas coisas que eles têm tudo. Mas eles fazem isso com muito bom humor. Então é de uma maneira leve. Então o seriado ele
como ele também tem uma duração curta, cada episódio, é cerca aí de 30 minutos, né, cada Nossa. episódio, Uhum. então ele, com a questão do humor, ele ajuda a dar uma leveza maior, né, à Uhum. série. Uhum. Só que ele consegue incluir nessa leveza um conteúdo relevante, que Hum. é, como eu falei, uma discussão dessas questões, né, e com essas pitadinhas de drama, e com as soluções que vão sendo dadas, com o amadurecimento, né, do Jimmy e de outros personagens também, porque não é só ele que vive os dramas, né? Uhum. Outros personagens ali também em volta dele estão nesse processo. Então o seriado ele consegue, né? Eu fiz até uma analogia na crítica, né? Que eu falo assim, é como se fosse aquela comida rápida e gostosa. Só que ela tem uma substância também. Ela consegue, né, alimentar e ter ali uma substância porque você sente que existe um conteúdo ali, né, mais relevante, além só não é a risada pela risada, né? Uhum. Isso é bem legal. E o fato do humor ser muito inteligente, muito bem colocado, ajuda, né? Uhum. Você tem outro ponto aí também, que o seriado ele preza muito pela questão da representatividade, né? Tanto assim de gênero quanto de raça e tudo, e faz isso muito bem. Não soa de uma maneira forçada, entendeu? Uhum. É bem É tudo orgânico. bem orgânico e não subtrai nada do seriado, né? Que é uma coisa interessante da gente ver aí. Uhum. Né? E outro destaque, né, do seriado é a questão do elenco. Você tem aí o Jimmy, né, que é o protagonista, é interpretado pelo Jason Segel. Ele é um cara que fez muito sucesso naquele seriado How I Met Your Mother. Sim. Uhum. Foi um seriado que fez muito sucesso aí. Uhum. E ele mostrou, né, que tinha um excelente talento para comédia e tudo. Aí depois ele deu uma sumida, tentou fazer carreira no cinema, mas não deu muito certo. Acabou que ele ultimamente tem trabalhado mais por trás das câmeras, né, como produtor e na criação de outros conteúdos. Mas ele volta, né, para esse papel aí de comédia e como protagonista dessa série e está muito bem. Ele convence, ele, como eu falei, ele já tinha provado o talento que ele tem para esse gênero de comédia, Uhum. então ele tira de letra e até mesmo nessas pitadas de drama ele consegue convencer. Então eu acho que a escolha dele, não só, não acho que nem a palavra certa é escolha, porque ele também é um dos criadores da série, né? Mas assim, ele tá muito bem na série, consegue carregar muito bem. E é muito engraçado, ele é um cara extremamente engraçado. Sim. Aí você tem também a Jessica Williams, que é uma atriz que eu não conhecia e que faz o papel de uma colega de trabalho dele. É uma mulher assim muito escrachada, muito bem resolvida, então ela é muito comédia, assim, é muito engraçada, também tá super bem. Mas para mim a grande surpresa, né, foi ver a lenda Harrison Ford, né, num seriado como esse. Ah, É um sim. seriado de comédia, né? E é difícil, na verdade, você ver ele na televisão, né? Ultimamente eu acho que ele tem expandido aí os horizontes dele, ele participou dessa, e tem aquela 1923 também, que ele inclusive é um dos protagonistas, né? Então é interessante ver ele diversificando aí já no fim da carreira, mas ele tá num papel que combina demais com ele, porque ele faz o papel de um velho ranzinza, né? E Ai, ai. aí, então, é muito a cara dele, né? Ele tem cara de ser ranzinza e tal. Então, ele tá muito bem, mas ele se sai bem, viu? Ele consegue, né, tirar de letra a parte da comédia, inclusive, assim, tem cenas muito escrachadas com ele, e ele tira de letra. Tá muito legal, muito interessante ver ele nesse papel aí, né? E ele faz muito bem, consegue tirar de letra. Então você tem esse elenco aí muito bom, né? Você tem todas essas características que eu já falei, né? Que é a questão do humor muito bom, e esse conteúdo que também ajuda a dar uma significância maior aí ao seriado. Então eu recomendo demais. É uma série curtinha, são 10 episódios, né? E tá lá na Apple TV Plus. Então a primeira temporada ela consegue encerrar bem os arcos que foram criados aí nessa primeira temporada, né? Assim, as histórias que se abriram, mas ela deixa uma ponta, né? Interessante no final aí para ser explorada numa possível segunda temporada e que pode dar uma mexida um pouco assim na série, Hum. talvez
principalmente no tom da série, mas não sei, vamos ver, né? Se eles primeiro se vai ter uma segunda temporada e se eles vão, como que eles vão decidir explorar isso aí. Mas eu gostei demais, viu? A série é bem, bem bacana e deixa aí a recomendação para quem quiser dar umas boas risadas. Essa Jessica Williams, ela tá. Eu tava assim, é engraçado, eu lembro desse nome. Ela tá no Intergalactic, como a Mildon, que é a vitaminada Ah, o par, né? Par aham. romântico da animação. Eu falei, engraçado, ela. E ela tá com muita coisa engatilhada, né? Então, Ah, a legal, olha gente aí. deve ouvir mais dela. Tá em ascensão, né? Tá, exatamente, tá em ascensão. Tudo bem. Legal, é isso aí. Então, agora vamos lá para o post de quarta-feira. Esquema de risco, Operação Fortuna. Conta aí pra gente aí, Jeff. Ai, meu Como é que foi esse Deus. filme? Um filme Então, aí do Guy Ritchie, né? Que foi fazendo uma parceria aí que já é famosa dele com o Jason Statham, né? Os dois gostam de é trabalhar juntos. isso, exatamente. Cara, antes de tudo, sabe aquele efeito Denorex, né? Parece, mas não é. Então, tipo assim, o argumento, você fica assim, cara, pô, tá tudo igual. Assim, por exemplo, o argumento é o quê? Terroristas pegam uma arma que pode ameaçar a paz, barra sistema financeiro, barra o país, barra o mundo, barra o mundo como conhecemos, né? E apenas um conjunto de agentes que são meio fora da caixinha, a serviço de um governo em vários lugares paradisíacos, né? Com incentivos fiscais da produção, né? E com cenas de ação, né? Aí eu falei assim, ué, de novo, né? E você fica assim, pô, mas peraí, o Guy Ritchie ele não tinha feito uma coisa igualzinha a essa, meu Deus do céu, né? E aquele climão, Michael, é aquela coisa, assim, sabe aquele climão assim, DVD, sabe? Que hoje em Sei. dia não existe mais, mas você olha assim, cara, e é estranho porque o próprio Guy Ritchie ele tinha feito o Uncle, né? O agente da Uncle, né? Aham, Que aí era com o Superman lá, né? E era uma superprodução e tudo. aham. Aqui não, aqui faltou mais dinheiro, sabe? Então, Agora é até interessante você falar isso, porque, cara, eu jurava que esse filme era do Netflix. não Não é. É sei por quê. engraçado, né? É um climão, assim, Pois é. eu acho que, cara, deve ter. É porque a Netflix já tem tantos. A própria do Ryan Reynolds tem a Esquadrão 6, Alerta Vermelho. Claro, o Agente Oculto não é dele, mas, né? Sim, É um jeitão, né? Aquele jeitão, sim. aquela formatação. Cara, assim, é o filme perfeito pra estar no catálogo vermelho. Mas como a Netflix tá tão ruim de grana, né? Aí foi direto para os cinemas, mas, cara, durou bem pouquinho, né? Assim, é tanto que agora já saiu, né? Saiu de cartaz, tá em Aham. uns pouquíssimos cinemas, né? A sessão que eu fui era praticamente quase ninguém, né? Cara, a interpretação dos atores, né? Assim, tá hilária, né? O Jason Statham tá no automático zaço, sabe? Assim, a Aubrey Plaza, ela faz dá pra ver que era uma ex-nerd de TI e ela Aham. tem uns comportamentos meio estourados, sabe? Ela faz a personagem da Sarah, só que é aquela coisa que a gente tinha comentado, né? Que ela é o tipo personagem Mary Sue, né? Que assim, a mulher é tão perfeita que aí já não é mais real, entendeu? Chega um Uhum. ponto mas ela já tinha feito um papel parecido com como é que é? Dirty Uncle, é, Ah, entendi. Dirty Grandpa. Ela fez o Ah, mesmo papel entendi. praticamente. Ela é muito engraçada, mas só que, pô, ela reciclou. Agora, a única exceção foi o Hugh Grant, que fez um vilão, assim, um vilão que é fã de um ator que é o Josh Hartnett, né? Aham. Ele era para ser
um Channing Tatum, mas tá muito longe, né? Dá pra ver que o corte viu que não, esse cara não tem carisma. Aí cortou ele praticamente no filme, ele ficou bem menor, né? Então chega a ser até engraçado, sabe, cara? Mas aí ele teve um papel bem reduzido. É um filme que tem muita ação? Tem bastante ação. Mas assim, é um filme previsível, né? Tem uns momentos engraçados. Acho que é aquela assinatura do Guy Ritchie, né? Que é um humor mais ácido, né? Humor negro, mais ou menos, em alguns momentos. Tem uma outra boa tirada, você ri um pouquinho, né? Tem umas cenas de ação, tem uns momentos até Call of Duty, mas é aquela coisa, você fica assim, cara, não dá pra entender por que você fez esse filme, entendeu? Tipo assim, mas assim, não é um filme ruim, entenda, não é um filme ruim, mas por você pagar, cara, ainda mais hoje em dia, Michael, Não tá barato, né, o cinema. não tá barato, assim, eu acho que Às vezes mais precisava fazer uma reforma, né? Não... isso num banheiro, só pode, cara. É, Só pode, cara. Não é possível, sabe? E eu acho que os atores estavam meio assim. O Hugh Grant, eu acho que, como ele tá voltando, né? Tá aparecendo em mais filmes e tudo mais, né? Inclusive aquele que a gente deve ver em breve, né? Do Dungeons Dungeons and and Dragons. Dragons, né? É isso. Eu acho que é divertido ele ver em tela. Não é um filme ruim, tá? Mas pagar, ir no cinema, no stream, pagar, não. Espera aparecer de graça. É um filme, ok, é um filme muito mediano, é um filme bem self-service, sabe? Self-service não, né? Aqueles fast food, sabe? No final da noite, sabe? Ele meio amarrotado, meio sem graça, entendeu? Mas é a vida. Mas ao contrário de John Wick, né? Que o 4 aí que tá todo mundo falando que é o grande sucesso, é o que é a melhor coisa do verão. Como é que é isso aí? É verdade? A lenda procede a lenda? Pois é, né? O post sexta-feira aí, John Wick 4 Baba Yaga, quarto filme da franquia, né? E eu vou te falar, eu fiquei surpreso com o filme. Realmente é um filme excelente para quem gosta, né, da franquia, para quem gosta desse estilo. E ele consegue algo que parecia impossível, né? Que era superar o patamar o sarrafo que ele botou lá no alto, a própria franquia, né, do John Wick botou o sarrafo lá no alto em termos de ação, de tiroteio, do que poderia ser feito nisso, né? Então, primeiro eu vou querer dar um pequeno histórico aí da franquia, né? Essa franquia do John Wick começou, a gente já está aqui no quarto filme, né? Começou lá em 2014 com o primeiro John Wick, que foi um filme que foi significativo em vários pontos, né? Em primeiro lugar, ele revolucionou o gênero de ação, porque a gente estava no momento aí onde o gênero estava bem batido e tudo, a gente teve uma renascença, né, do gênero com Matrix, né, lá no final da década de 90, em que foi uma mistura de ficção com ação, mas aquelas lutas muito mais bem coreografadas, né, e tudo, e trouxe uma verdadeira onda de filmes que copiaram, mas depois disso ficou um pouco estático o negócio, a gente não evoluiu tanto o gênero. E aí veio esse John Wick em 2014, que foi um filme que fez muito sucesso, inclusive com o próprio Keanu Reeves, né, que voltou ao gênero de ação depois de muito tempo. Então foi um filme que revolucionou e gerou também várias cópias, né? Uhum. Só que nenhuma bem sucedida como ele. Então, porque esse filme ele tem uma característica interessante, né? Essa franquia, porque ele é um filme de ação que ele criou um universo, né? Uma história por trás ali que é muito interessante, que é dessa questão de você ter uma irmandade, né? Uma sociedade secreta de assassinos e ela é regida por leis que são quase medievais, assim, é baseado em códigos de honra e não sei o quê. E aí cada filme foi adicionando, né, a esse universo, mostrando novas regras, novas camadas, porque aí basicamente você tem uma mesa, né, de líderes que comanda essa organização e que define, né, que segue essas regras e tudo, mas tem
diversas camadas aí, né? E aí o filme ele foi criando, ele criou esse universo, né? Que é até interessante, né? Um universo que parece que não existe força policial, porque os caras tocam terror nas cidades, atiram e não aparece uma polícia. Então, assim, parece que nesse universo deles não existe policial. Mas, enfim, né? E o filme ele tem esses dois lados. Tem um lado da ação, que é essa questão, né? Que foi criado o termo lá do Gunfu, né? Uhum. Que é como se fosse um estilo de luta com arma, que você combina, né? Golpes com tiro, com não sei o quê, que é tudo muito rápido e tudo muito bem coreografado. Então, esse filme ele foi uma revolução. E aí a gente teve a continuação, que saiu pouco tempo depois, em 2017. Você teve, que também foi um bom filme, né? Foi um filme que conseguiu aumentar em vários aspectos aí, né? Ele investiu tanto na questão da história quanto na questão das cenas de ação. Porque o primeiro filme foi engraçado, ele tinha um tom quase independente, assim, né? Que foi um filme que foi dirigido, apesar de ter o Keanu Reeves, foi dirigido por uma dupla que eram pessoas mais acostumadas com a questão como é que eu vou dizer, né? Das coreografias em si, né? Das lutas. Inclusive participaram lá do Matrix, né? Pessoal que é coreógrafo, assim, de lutas e tal. E aí o terceiro filme saiu em 2019 e agora em 2023, né? A gente tem aí o quarto. Então, a trama do filme continua de onde o terceiro parou, porque no terceiro, né, o John Wick ele sofre um atentado, ele quase morre, mas ele é resgatado, né? E ele tá lá, ele começa, né, o filme já recuperado e se preparando aí para fazer uma nova tentativa aí, uma busca novamente por se livrar, porque ele tá, tipo assim, ele desobedeceu vários códigos dessa sociedade de assassinos e ele tá perseguido, né? Ele foi excomungado, né? Que é o termo Uhum. que eles usam lá. Uhum. E aí botaram a cabeça dele a prêmio. E aí nesse filme ele vai tentar outras coisas para se livrar, né? Para finalmente conseguir a liberdade. E aí, assim, eles continuam construindo em cima desse universo, adicionando aí mais conteúdo, né? Mas a gente sabe que essa franquia do John Wick, ela usa isso mais como um pano de fundo. É um pano de fundo interessante, sim, mas é um pano de fundo, né? E aqui não é diferente. A ação continua sendo o ponto forte do filme, né? E Uhum. aí a gente tem aqui, como eu falei no início, a gente tem aqui algo que parecia impossível. Eles conseguem elevar o nível da ação e a gente tem lutas assim muito bem coreografadas, muitas lutas. Então você tem luta com várias pessoas ao mesmo tempo, você tem alguns confrontos mais impactantes com os personagens principais, né, do filme. Então o que não falta é tiro, porrada e bomba no filme, né? Bomba tem muito pouco, né? Mas assim, tiro e porrada, espada e sangue, isso aí tem de sobra. E o filme ele realmente ele eleva mais uma vez esse patamar, né, de cenas de ação de uma forma impressionante, né? É lógico que a gente precisa fazer algumas ressalvas, né? Porque você precisa suspender um pouco o seu senso crítico, né? Em vários Ah, momentos do ixi, filme. Não tem como. com Porque o certeza. cara, ele luta com 30 pessoas ao mesmo tempo, todo mundo atirando nele, e o cara, né, consegue sair. Aí você tem a questão que eles abusaram muito neste quarto filme, que é o terno à prova de balas, né? Uhum. Uhum. E aí ele inclusive incorpora isso nas coreografias, ele tampa o rosto com parte do terno para. Mas a gente sabe que a física não funciona muito bem assim, né? Uhum. O cara com um colete de Kevlar, um tiro que ele leva, ele às vezes fica desacordado, né? Por causa do impacto, Uhum. né? Por causa da inércia. Então, e o filme abusa um pouco disso, né? Apesar disso ajudar a explicar por que ele não morre, né? Mesmo levantando tiro, acaba tirando um pouco assim do senso de risco, né? Que você sentiria se ele não tivesse um terno à prova de balas, né? Uhum. Então, além disso, o terno parece que ele tem um bom sistema de amortecimento, né? Assim, para impactos. É de vibrânio, de vibrânio.
Exatamente. Então, assim, mas, né, isso aí faz parte, né, e se você suspender o seu senso crítico aí, você vai se divertir bastante. Você vai aproveitar algumas das cenas mais bem produzidas e coreografadas da história do cinema em termos de tiroteio. É impressionante mesmo. O negócio é de outro nível, né? E aí você tem também, para completar, uma belíssima fotografia, né, que captura a essência dessa franquia, que aí é uma questão mais noturna, né, ali, com um jogo de luzes, aquela coisa bem característica da franquia. E aí você tem várias locações, você tem Berlim, você tem Osaka no Japão, e você tem Paris também, e eles passam em vários locais famosos, né? Então, muito bacana, a fotografia do filme está bem interessante também. Uma coisa que esse filme tem diferente dos outros é a questão da duração. Hum. Ele é um filme de quase 3 horas de duração. Então você pode imaginar assim, nossa, é muita coisa, e aí e Uhum. tal, né? Ele acaba que dá um pouco mais de tempo para as coisas que não são luta ou ação, então você tem um pouco mais de tempo ali para respirar, até para você recuperar o fôlego, né? Que o filme é muito frenético. Essa parte, né? Como eu falei antes, assim, a história é só o pano de fundo, então serve mais como momento para você respirar mesmo, se preparar para a próxima. Apesar de ajudar um pouco, né, a explicar mais as motivações de alguns personagens e tudo, mas apesar do filme ser longo, né, o ritmo da história é muito bom, a forma como ela vai sendo contada, né, como Uhum. ela vai transcorrendo. E aí as cenas de ação são muito emocionantes, então você mal vê o tempo passar, né, assim, e quando o filme acaba, você tá com aquele gostinho ainda de quero mais, fala assim, nossa, acabou, tal. Então isso é muito bom, né? Quer dizer que o filme ele consegue cumprir bem o seu papel, né? E eu acho que no centro disso tudo tá a figura do Keanu Reeves, né? É um cara que é muito carismático e ele se entrega completamente ao papel do John Wick, mais uma vez. Convence, né? O cara já é quase um sessentão, já tá quase com 60 anos. Mas ele faz praticamente todas as cenas dele. É lógico que tem um ou outro efeito especial ali que eles usam, mas você não consegue ver dublê. É tudo o Keanu Reeves e ele, cara, ele convence demais no papel do super assassino, né? É impressionante a habilidade que ele tem e como ele consegue carregar o filme. É lógico que ele tem o estilo de atuação dele, né? Que é aquele bem Neo, de entregar as falas, as tiradas. É bem característico dele. Mas cai bem nesse personagem que ele interpreta, né? O personagem foi Uhum. feito para ele. Então, ele está muito bem e eu acho que ele é um dos grandes responsáveis, sem dúvida, né, pelo sucesso da franquia e pelo sucesso desse filme, né. E aí a gente tem outras figuras também, de maior destaque, a meu ver, é o Donnie Yen, que é o eterno Ip Man, né, fez muito sucesso aí com os filmes do Ip Man, Uhum. um astro lá de Hong Kong e tudo, e ele brilha, né, no filme, porque ele faz o papel de um assassino que é cego, e aí exige muito essa questão da suspensão do senso crítico, né? Porque ele faz muita coisa que você fala assim, ah, meu Deus, como é que um cego consegue aprontar isso? Mas ele tá num estilo muito bacana, porque ele faz uma mistura, né? A interpretação dele mistura um pouco de Bruce Lee com Steve McQueen, né? Então, ele consegue ser o King of Cool, né? Que é Uhum. o rei da marra, igual Steve McQueen, mas ele tem a precisão, os movimentos e a habilidade de um Bruce Lee. Então tá muito interessante e ele consegue proporcionar aí alguns dos melhores momentos do filme ao lado do Keanu Reeves, né? Então você tem, cara, no resultado final disso tudo aí é algo muito raro, né, no gênero de ação, que você tem um quarto filme de uma franquia que supera, né, as expectativas e talvez acabe sendo o melhor de todos os outros, né, de todos os filmes da franquia. Então, e não só isso, ele acaba também elevando o patamar da ação que você tem a um nível que vai ser difícil, viu, de ser superado tão cedo. É impressionante mesmo a qualidade, a coreografia deve ter dado um trabalho assim sinistro para filmar esse filme, tudo tem que ser tudo muito bem coordenado, né? E as cenas são impressionantes, vale muito a pena, não só para os fãs, né, da franquia, mas como quem gosta de filme de ação em geral, né?
Vale muito a pena mesmo. E eu estava interessante, porque a nota desse filme está muito alta, né, no IMDb no momento, acho que está em 8,4. E o É, curioso é que os 3 outros filmes estão com 7,4. É capaz é, que esse ele vai estacionar ali nessa faixa de um pouco menos de 8, talvez, daí mais para frente, né? Mas sem dúvida é um ótimo filme, super recomendado aí para quem gostar do John Wick e de ação. Muito e, bom mesmo. e parece que vai render até uma franquia, né? A franquia já existe, né? Eu acho que É. quando você tem mais de 2 filmes já é uma franquia. Então, Ah, digo mas vão uma ter série, né? spin-offs, né? Vão ter Isso, spin-offs aí. isso, Vai ter uma isso. série Uhum, que eles vão falar que eu acho que é o Continental, que é um. É porque assim, essa sociedade assassina tem alguns hotéis, uhum, e aí dentro desse hotel você não pode matar, não pode lutar, não pode fazer nada. E o hotel que mais ganha destaque nos filmes de John Wick é o Continental, né? Que uhum. fica em Nova York, é o Continental lá. Muita coisa se passa nesse hotel e eles vão fazer um seriado lá. Inclusive parece que o Mel Gibson está envolvido nesse seriado e tal. E também tem acho que um filme spin-off também, que é com a Ana de Armas, que é outra que está se especializando aí nesse gênero, né? Uhum, De ação, e ela acho que chama Bailarina o filme, alguma coisa uhum, assim. E uhum. inclusive o Keanu Reeves vai participar, então vamos ver, né? Vamos ver aí como é que vão ser esses spin-offs aí. Mas se mantiverem o mesmo nível de qualidade, né, e atenção que esses filmes do John Wick, com certeza vão ser muito bons aí, muito promissores. Vai ser legal, vai ser legal. Sim. Se tiverem um carinho, um respeito, com certeza, né? Isso. E eu acho que se tiver essa galera aí, né, que criou os filmes envolvida também, eu acho que a chance de dar certo é muito grande. Mas é isso aí, né? Então agora vamos lá, vamos seguir em frente. A gente vai para a parte final aí do podcast, né? Para falar aí dos petiscos, aquele momento que a gente vai falar um pouco aí do que tá por vir, os próximos projetos aí que vão pintar no blog e também aqui, né, no podcast depois. Então, eu terminei de assistir lá a primeira temporada do Slow Horse, finalmente. Aí. Consegui, mas foi muito bom, viu? Eu te digo que eu gostei. Como eu falei, ela demorou um pouco para embalar, mas quando embalou, gostei demais. É uma série que eu recomendo para quem gosta de espionagem, principalmente para quem quer fugir daquele clichê do glamour, né? Do Missão Impossível, do James Bond, que é uma coisa mais realista, mais pé no chão, mais mão na graxa, digamos assim, né? Muito recomendada aí. Outra série que eu comecei a ver também foi a Extrapolations, né? Um futuro inquietante que está lá na Apple TV. Eu acho que eu já vi 4 episódios. É uma série que fala aí, né, da questão do impacto ambiental e tudo, futuro aí, aquecimento global. Tá interessante, tem muita gente famosa aí no elenco e tal. Tá interessante. Vamos ver como é que vai continuar. Outra que eu tô vendo também é a terceira temporada do Ted Lasso, né? Uhum, uhum. Tá começando ainda tem muitos episódios, promete ser a última. Tô gostando, vamos ver aí no que vai dar também. Outra série que eu comecei a ver da Apple TV também, que é A Máquina do Destino, primeira temporada, já tem alguns episódios lá. É a história assim que numa cidade pequena aparece do nada uma máquina lá que diz que ela é capaz de determinar o verdadeiro potencial da sua vida. O que você deveria ser, né? E aí isso já traz alguns questionamentos interessantes, né? Só essa premissa aí. Então, vamos ver no que vai dar. E eu também vou pegar aí o Tetris, né? Que é o filme que também está estreando aí na Apple TV lá sobre o jogo, como é que foi esse processo, explora aí, né? Porque é um jogo que foi criado na época ainda da União Soviética, né? Um jogo russo, né? Uhum, uhum. E aí parece que tem uma história muito maluca aí por trás de como é que esse jogo conseguiu sair de lá, como é que ele foi idealizado e tal. Então, vamos ver aí o que esse filme aí vai trazer de interessante. E você, Jeff, quais são os seus petiscos? Rapaz, então eu tô com conexões lá, eu tô já chegando no final. É, é uma, é uma, é uma.
uma série que tem bons momentos, mas, cara, tem uns vacilos inacreditáveis, viu? Mole É não. mesmo. Mas assim, estamos indo, tá? Eu acho que agora tá engatando e tá melhorando. Vamos ver, né? Para onde a gente vai. A gente tem o Super Mario, né? O Mario, né? Sim. É o Mario novo, É verdade. né? E também tem o School Spirits, que esse tá mais para terminar mais para vai concorrer justamente com o Mandalorian, né? E eu tenho que começar a correr com Succession, né? Que é uma série mega clássica na HBO, que agora está chegando na reta final, né? Eu acho que dá para fazer aquele sprint. São poucas temporadas, né? O pessoal fala muito bem e eu tenho que resgatar resgatar do passado, né? Uhum. Também o White Lotus, né, cara? Que tem a ver com o que concorreu lá, o Triângulo da Tristeza, né? Que todo mundo fala. Sim, é verdade. Mole não, é mole não. É isso aí. E só pra terminar, rapaz, eu tô agora eu tô na fase do café triturado. Que eu tava na cápsula, aí eu descobri o café com gelo, o café gelado, agora eu tô no café triturado. Rapaz, que diferença, viu? Muito bom. Muito Olha bom aí. mesmo. Legal. É muito doido. Legal. É isso aí. Então, beleza. Temos mais um episódio, né? Como a gente sempre fala no final de cada episódio aí do podcast, esse é um projeto do Mexido Digital, né? Por favor, confiram lá o nosso blog, www.mexidodigital.com.br. Quem puder participar, deixar comentários, né? Ajudar a gente a construir lá esse blog, vai ser muito bem-vindo, né? Aqui a gente tem um podcast que vai estar no YouTube, nas principais plataformas, Spotify, Amazon Music, Pocket Cast. E é isso aí. Muito obrigado, Jeff, mais uma vez, por mais um episódio aí. Isso aí, brigadão, Michael, e vamos que vamos. É isso aí, vamos nessa, vamos em frente.